Olá, tudo bem? É um grande prazer nos reencontrarmos aqui no canal Esperança de Luz. Minhas amigas e meus amigos, o vídeo de hoje nos trará um tema bastante delicado. Falaremos sobre preconceito, o significado, os tipos e as prováveis consequências que podem atingir a determinada pessoa, tanto quanto essa nefasta atitude pode atingir a quem produz essa atitude. Muito bem, de uma forma didática, podemos dizer que preconceito é o ato de gerar um julgamento ruim sobre uma pessoa ou sobre uma coisa. E essa atitude mental também está relacionada sobre determinadas características que se consideram normais ou universais. Podemos considerar que o preconceito está presente em todos os círculos humanos, principalmente quando nos deparamos com coisas diferentes, desconhecidas e não familiares. Esta atitude mental realmente passa a ser um problema quando ela começa a criar conceitos pejorativos atribuídos a pessoas ou grupos de forma generalizada, como questões de etnia e questões raciais principalmente. Ela também está relacionada com problemas sociais, como desigualdade, violência e pobreza. Vamos citar agora alguns dos principais tipos de preconceito encontrados em nossa sociedade. Como já falamos, racial ou étnico, preconceito racial tão nefasto, tão terrível. Sobre gênero, principalmente sobre as mulheres. A opção sexual, tão falada também ultimamente. O preconceito religioso, quando as pessoas têm religiões diferentes. Olha como é terrível. Situação socioeconômica, principalmente aquelas pessoas em estado de vulnerabilidade, de miserabilidade. Aporofobia, como também tão falado. Sobre a idade, a respeito dos idosos. O estilo ou a sua aparência diferente do que a dita normal. Preconceito sobre o idioma, pessoas estrangeiras, sobre deficiência física ou mental, o estado civil, principalmente pessoas divorciadas, entre tantos outros preconceitos nefastos que se espalham em nossa sociedade. Uma questão interessante, que muitas vezes pode gerar confusão, é a respeito da diferença entre preconceito e discriminação. Então, o preconceito é um ato mental ou emocional, enquanto que a discriminação é a manifestação concreta do seu preconceito. Então podemos afirmar, assim, que o preconceito pode gerar a discriminação. E por sua vez, a discriminação reforça o ato, a atitude mental de preconceito. E vai criando um ciclo sem fim. Por isso que é extremamente necessário e importante que identifiquemos esse problema na busca da solução. É a única forma de conseguirmos criar uma sociedade mais igualitária e mais justa. Muito bem, agora então veremos algumas consequências criadas sobre a pessoa que recebe esses atos de constrangimento, atos discriminatórios, provocados pelo preconceito. Então a pessoa que recebe esses atos discriminatórios por um tempo relevante, ela acaba gerando um grande aumento de um hormônio chamado cortisol. Este hormônio, ele tem a capacidade de elevar a pressão arterial, ou seja, a pessoa passa
a ter a doença chamada de hipertensão, passa a ser um hipertenso, e também reduz a produção de insulina no nosso corpo, a insulina natural. Com a redução da insulina, se estabelece uma doença chamada diabetes. Por outro lado, a pessoa que gera esse ato discriminatório também acaba gerando em si um aumento desse hormônio chamado cortisol, com esse seu estado emocional negativo e autodestrutivo. Esse cortisol em níveis elevados também irá gerar a hipertensão, assim como naquela pessoa que recebeu o constrangimento da discriminação. Uma questão interessante é que esse ato de violência, esse ato emocional negativo e que também gera a violência, gera mais cortisol. Então, a pessoa com níveis de hormônio cortisol elevado, ela fica realmente em estado emocional alterado, mais violenta e entra num estado de enfermidade física e também mental. Veja o risco que a pessoa preconceituosa também gera a si própria. Percebemos que esses atos danosos nas pessoas e na sociedade de uma forma generalizada precisa ser encarada de frente na busca da solução, porque senão podem gerar um crescimento descontrolado, sair do controle e as pessoas acabam sendo estimuladas a seguirem por essa estrada, acreditando que é normal ser preconceituoso. E a busca da solução contra o preconceito inicia pela educação, com certeza. Então é muito importante que as pessoas sejam educadas desde criança a terem parâmetros de controle das suas emoções negativas, acreditando realmente que diferenças não são defeitos, como sempre falamos aqui no nosso canal. É importante que a busca dessa solução com a educação mostre às crianças, porque desde criança, é que realmente vamos colocando nas mentes e nos corações atos de bondade e de fraternidade, isso é muito importante, de respeito e de compreensão. E assim faremos um mundo realmente com pessoas sem essas questões de preconceito e atos nefastos, discriminatórios, que geram tanto prejuízo. Como este é um canal espiritualista, não poderia deixar de falar que a pessoa preconceituosa e discriminadora, ela irradia de sua mente grande quantidade de energias negativas e elas acabam imantando entidades menos felizes, não é? Que habitam aqui nas zonas sombrias de nossa crosta. Então essas entidades se aproximam e infestam a mente, os pensamentos da pessoa preconceituosa, criando mais descontrole e violência. Então, precisamos estar atentos, pois o preconceito e a discriminação prejudica a todos, ninguém ganha. Ninguém ganha com atos discriminatórios e preconceituosos. É uma ilusão achar que a pessoa preconceituosa será superior à outra. É uma grande ilusão. Então precisamos, sem demora, erguer a bandeira que motive a todos a respeitar, a ter compreensão, termos a ideia de direitos e deveres para com todos. Quando atingirmos esse estado de igualdade social e fraternidade, realmente estaremos bastante distantes das questões de preconceito. Por isso, é muito importante que cada um de nós faça a sua parte. Precisamos
unidos, construir um mundo melhor para todos. Que possamos começar dentro de nosso lar. É crucial que possamos iniciar, fazermos a nossa parte, começando dentro do lar, na família, na escola, dentro do trabalho, com certeza, e até nos centros religiosos, por que não? Porque o preconceito e o ato discriminatório é extremamente danoso para todos e nós verdadeiramente necessitamos mudar. A mudança, ela se faz necessária premente mais do que nunca. Porque cada vez que tivermos um ato discriminatório, iremos gerar prejuízo a quem recebe, mas também a pessoa preconceituosa, discriminadora, receberá a sua carga negativa. Não podemos nos esquecer que todos perdem. Então, convido aqui, quero deixar esse convite a quem assiste, quem está assistindo a este vídeo. Fique defronte do espelho na sua casa e faça um seguinte questionamento, olhando com sinceridade nos seus próprios olhos e pergunte: serei preconceituoso? Pensemos nisso. Muita paz.